Eu sou o Diegueira e bora explorar todos os detalhes e aprofundar muitos episódios 1 e 2 de Alvo Primário. Começando pelo nome da série, Prime. Prime aqui significa primordial, primeiro, né? Então, no caso de Prime Target, nós temos uma dualidade numa brincadeira com alvo prioritário, que é Edward Brooks, nosso matemático protagonista, mas também temos aqui a pegada com os números primos, prime numbers. Os números primos são os números primordiais na matemática, aqueles números que só podem ser divididos por um ou pelo próprio número e que iniciam no número 2. Os números primos são a base da teoria do Edward Brooks, também são números que foram essenciais para a criação da codificação e decodificação de máquinas na Segunda Guerra Mundial. Fica aí a indicação de filme O Jogo da Imitação, com Benedict Cumberbatch, que vai falar um pouco sobre essa história, mas aí nós temos já uma primeira referência interessante para comentar envolvendo o nome da série. Outra referência é a enorme semelhança com o filme Uma Mente Brilhante, que conta a história de John Nash, interpretado pelo Russell Crowe lá no início dos anos 2000. A gente encontra semelhanças na personalidade dos matemáticos, né, do John Nash, do Russell Crowe, com o Edward Brooks, nessa questão extremamente antissocial, com uma dificuldade gigantesca de socializar com as pessoas ao redor. Também essa coisa de tentar enxergar a matemática em tudo, de tentar encontrar padrões da matemática na natureza e querer encontrar uma resposta suprema, muito acima do que se faz geralmente na universidade, que é uma pequena descoberta. Eles querem encontrar uma resposta gigantesca, algo extremamente ambicioso e complexo, que é uma grande resposta de como a gente pode explicar a vida na natureza, digamos assim, pela matemática. E a última semelhança que a gente vê ainda no episódio 1 é ele dizendo ali que o Newton falou um monte de merda, né, como ele fala pro Robert Malinder, e também no filme de Uma Mente Brilhante, o John Nash faz isso, contrariando aí, né, Adam Smith, que era extremamente respeitado aí na época. No primeiro episódio a gente vê o Edward Brooks brincando com o número 204, primeiro para aquele professor dele que tá se aposentando por Alzheimer, e depois pro Robert Malinder, o professor que vai ser o orientador dele, com quem ele vai ter algum atrito ali, que a gente vê falecendo ali no primeiro episódio, no final do primeiro episódio. E a brincadeira com o número 204 é muito interessante. Eu até aceitei o desafio logo que ele surgiu e resolvi aqui numa folha, que é o seguinte, né? O número 204, o quadrado dele é igual à soma de 3 cubos consecutivos. E essa é uma coincidência muito bonita na matemática. Não é tão simples assim pra gente ter um número natural que, quando tu eleva ele ao quadrado, quando tu multiplica ele por ele mesmo, o resultado dessa multiplicação do número por ele próprio, o quadrado dele, ele é exatamente igual à soma dos cubos de 3 números consecutivos. É uma enorme coincidência, e no caso da história ali, eles mostram pra gente essa coincidência, né? E é verdade, é só testar. E os matemáticos amam isso. Aliás, essa parte da matemática que estuda isso se chama teoria dos números, tá? Que aparece em vários momentos nos episódios, nos livros que ele vai atrás, quando ele tá treinando ali, fazendo anotações, ele tá estudando teoria dos números. A teoria dos números tá fortemente embasada. Os números primos também aparecem às vezes no mural dele ali e tal. Outra referência importante dessa história é o matemático famosíssimo Pitágoras, extremamente antigo, né, da Grécia, muito antiga. Por quê? Porque o Pitágoras é o cara que vai se encantar com a possibilidade de conectar números com coincidências na nossa vida, com situações, com padrões e com a vida real. Ele vai ficar encantado no primeiro momento quando ele entende que frações envolvendo números primos, se elas forem aplicadas a comprimentos de cordas ou partes que são vibradas em alguma forma de produzir som, como água preenchendo um copo, eles vão produzir melodias mais interessantes, e o Pitágoras vai organizar a primeira escala de notas musicais a partir de frações com números primos. Então, a primeira forma de organizar a música deixar de ser intuitiva, uma coisa de que algumas pessoas nasceram com talento para música, mas fazem aquilo sem saber muito bem como estão fazendo. E a partir de agora não, se tem uma escala, tu pode dar nome às notas e tu pode organizar elas para fazer de maneira mais organizada as músicas, e não necessariamente precisa nascer com um dom da música. A primeira pessoa que organiza isso na história da humanidade é o Pitágoras, a partir dos números primos. Então o Pitágoras vai enlouquecer com isso. E quando eu falo enlouquecer, é enlouquecer mesmo, porque ele vai fundar uma escola, o Pitágoras, que é a escola dos pitagóricos, que vira uma religião. E aí surgem enormes teorias da conspiração na antiguidade da nossa história. Pessoas morrem, como é contado no episódio 2, porque contrariam o Pitágoras, porque o Pitágoras ele quer mostrar que o universo pode ser explicado pelos números bonitos, pelos números inteiros, pelos números primos. E a gente vai encontrar muita similaridade disso na série. Existe durante muito tempo ao longo da história da humanidade a dualidade na matemática entre os pitagóricos e os não pitagóricos. Os pitagóricos são aqueles que acham que a gente vai conseguir explicar tudo pela matemática, e os matemáticos não pitagóricos são aqueles que não concordam muito com isso. E não tem certo ou errado aqui, tá?
tá? São só linhas de pensamento diferentes. Mas os pitagóricos, eles são muito agarrados ao que tinha antes. E aí se tem muita teoria exatamente de conspiração, de que os pitagóricos, eles não aceitam ser contrariados. Então eu acho que a série vai se inspirar um pouco nessa história antiga da humanidade. Também os pitagóricos, né, que são os seguidores do Pitágoras, eles vão estar associados na história da humanidade com o ocultismo. Por exemplo, o Pitágoras, ele venerava a estrela de 5 pontas desenhada dentro de um pentágono, que hoje em dia é associada a rituais satânicos e de bruxaria, né? Mas o Pitágoras é a primeira pessoa na história da humanidade a ver uma beleza incrível nisso. Só que quem não podia entrar na escola do Pitágoras na história antiga, começava a ficar com raiva, porque não era aceito na escola, e começava a dizer que esse matemático Pitágoras, com a sua seita, com a sua religião, ele faz coisas satânicas lá dentro, porque as pessoas ficavam com inveja de que não podiam entrar, e se tornou, num momento da humanidade, uma instituição de prestígio a seita do Pitágoras. Grandes reis, grandes nomes, grandes oligarcas queriam fazer parte da seita do Pitágoras. E então, muito do que se tem hoje associado a ocultismo, misticismo e satanismo foi se deturpando a partir de estudos que o Pitágoras fazia. Então, dá para se criar toda uma fanfic gigantesca aqui em cima, e eu acho que a série vai explorar muito isso. Eles contam a história ali de Hipasos, né, que teria sido alguém que contrariou o Pitágoras e foi morto. E a gente tem histórias assim, né, difíceis de serem desenvolvidas, porque são histórias muito antigas, mas sim, chega até o nosso dia de hoje, histórias de pessoas que contrariaram o Pitágoras e que então foram mortas. Ou seja, esse cara aí não era só um matemático queridão, hein? Tem muita coisa obscura nessa história, e eu acredito muito que isso vai ser explorado, inspirado de certa forma na história, como a gente já tá vendo ao longo desses 2 episódios. Outra curiosidade é que o Ed Brooks, ao fazer suas anotações, a gente percebe ali num momento, ele fazendo um espiral de números, com os números naturais, ele vai desenhando esses números, fazendo assim um espiral, e ele vai circular os números primos, e ali se encontra um padrão, que na verdade é uma referência a um padrão já encontrado antigamente na história da matemática, que é a espiral de Ulam, que é um padrão muito interessante, de que se a gente desenha os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, os números normaisinhos, e vai desenhando eles formando uma espiral, em vez de desenhar um do ladinho do outro, e depois a gente circula os números primos ao desenhar essa espiral, né, que vai formando quadrados em volta de si mesmos, a gente então vai encontrar nas diagonais desses quadrados vários números primos. Não em todas as diagonais, não o tempo todo, mas em vários momentos a gente encontra um risco na diagonal com vários números primos aparecendo na diagonal. Então esse é um padrão muito interessante, descoberto pelo matemático Ulam, matemático árabe. E aí também é interessante a gente observar que a gente tem toda a história em volta dos números primos, em volta da busca de um padrão, em volta ali da descoberta, né, iminente do Ed Brooks, mas a gente também tem uma história paralela da professora Andrea, né, ali o que parece ser a esposa, né, agora viúva do Robert Malinder, porque a gente tem essa história paralela de que começa o episódio 1 com uma explosão em Bagdá, que acaba revelando uma câmara secreta embaixo da terra, que seria datada de muitos anos atrás, e que seria ali, né, a Casa da Sabedoria. Eles falam um nome em árabe, agora eu não vou lembrar aqui de cabeça, né, no filme, no episódio, mas ela explica, né, que seria a Casa da Sabedoria, que se tem registros em livros de que ela existiu, né, em Bagdá, no Oriente Médio, mas não se tinha encontrado ela ainda. Então seria uma descoberta incrível para os historiadores, né, e aí então ela ali que, né, é uma professora de história e encontra ali um achado gigantesco que seria, né, possivelmente a Casa da Sabedoria, House of Wisdom. Então a gente encontra esse paralelo da matemática criada pelos árabes, que é uma matemática robusta, gigante. Os matemáticos criaram a trigonometria, a álgebra, os algarismos. A gente tem uma fala no momento em que o Ed Brooks está jantando na casa do Robert Malinder e da professora Andrea, e eles estão falando sobre isso. Ela mostra para ele, né, empolgada ali, essa descoberta, e o Robert Malinder vai fazer um comentário que ele fala sobre o matemático árabe Al-Khwarizm, tá? Al-Khwarizm. E eles estão falando sobre a invenção do algarismo zero. Então olha só que interessante, se tu pega ali o nome Al-Khwarizm e fala rápido, não parece algarismo? Claro, tá tudo conectado. Então a palavra algarismo, ela vai ser cunhada ali com uma homenagem ao grande matemático árabe Al-Khwarizm. E sobre o nome do episódio 2, Siracusa, muito legal ali que a própria Tayla, né, a personagem então que vai agora se encontrar com o Ed Brooks, né, que é ali da NSA,
né, da National Security Agency, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é a inteligência dos Estados Unidos, né? Ela tá fazendo ali um trabalho que foi designado para ela e pro parceiro dela ali, o Olson, né, que é de monitorar matemáticos, e ela vai fazer uma explicação bem legal, ela vai jogar ali as imagens que ela acha importante, as anotações que ela acha importante, num servidor chamado Siracusa, que é o nome do episódio. E Siracusa é uma cidade importante da Grécia Antiga, e quem se torna muito famoso na cidade de Siracusa na antiguidade grega é o Arquimedes, tá? Então, a ideia ali é que ela fala que os matemáticos, hoje em dia, eles são potenciais criadores de armas digitais, porque tudo no mundo hoje pode ser acessado por computadores, e os matemáticos, eles desenvolvem tecnologias ou pesquisas que se aproximam muito das linguagens dos computadores, porque os computadores usam linguagem matemática, tá tudo certíssimo, tudo certíssimo. As linguagens que tanto designam o funcionamento mais mecânico, a parte elétrica, a parte de relés, de conexões, quanto também a parte mais sofisticada, que são as linguagens, as programações, a arquitetura digital, né? Tudo isso é baseado em matemática. Então, sim, os matemáticos têm um potencial de conhecer muito profundamente essa tecnologia, melhorar, fazer um bom uso dela. E claro que, né, o conhecimento pode servir para o bem e para o mal. Então, ela vai fazer essa conexão muito interessante. E Siracusa entra onde nessa história? O Arquimedes de Siracusa foi um matemático que ficou muito famoso, dentre várias coisas, por construir armas, tá? Armas que salvaram, ou pelo menos atenuaram a invasão dos romanos à Grécia. Os romanos destruíram ali o Império Grego, né? E então surge o Império Romano, a gente sabe disso pela história da humanidade, mas quando isso estava começando a acontecer, houve uma invasão por navios de madeira, né? Invadindo ali a Grécia, e essa invasão foi contida por catapultas e espelhos construídos pelo Arquimedes. Então os cálculos dele produziram armas, e aí a gente tem o chamado cerco de Siracusa, que ela vai citar no episódio 2, né, The Siege of Syracuse, que seria esse episódio muito conhecido da história da humanidade, em que se diz que uma pessoa derrubou navios com vários combatentes romanos. Não foi uma pessoa, porque o Arquimedes, claro, ele tinha as ideias, mas outros gregos fabricavam para ele ali as ideias, mas sim, o Arquimedes leva o crédito por ter idealizado as máquinas baseadas em alavancas, como catapultas, e o espelho que concentrava a luz do sol com uma lupa e podia direcionar um foco de muita intensidade solar no navio de madeira a muitos metros de distância, colocando fogo no navio antes que ele pudesse chegar à costa, e assim derrubando sozinho com um grande espelho de metal parabólico curvado, ele conseguia então botar fogo nos navios a longa distância. Então essa é a analogia do nome do episódio, do nome do servidor Siracusa. Siracusa de Arquimedes, criador de armas, servidor Siracusa, que busca antecipar potenciais ameaças digitais criadas por matemáticos. Olha aí, não sabia que eu era tão perigoso assim como matemático, hein? Tomem cuidado comigo. Mas chega por hora aí dessas referências, nos próximos episódios eu trago mais. Vamos agora falar um pouquinho da trama principal, né? Então a gente tem ali aquele e-mail recebido pelo Robert Malinder, né, do The Keepers. Então vamos ficar atento a isso, porque a gente tem aí Keepers com K, e um K aparece numa logomarca ali, num logotipo, daquela folha que tem o desenho ali, que estava naquele bilhetinho, né, pendurado no espelho ali do quarto da faculdade do Ed Brooks. Também depois, quando ele vai, se eu não me engano, até a casa do Robert Malinder, com o apoio da esposa dele ali, ele olha um pouquinho o computador, as anotações, ele vai encontrar ali também nas folhas dele uma outra folha com o nome, né, Color, se não me engano, e aí depois vai vir alguém dessa empresa, dessa instituição atrás dele ali, querendo falar com ele, mas esse K aí, pra mim, ele tá relacionado com o The Keepers. Outra coisa que eu quero falar pra vocês agora, já falando um pouquinho sobre as interpretações do episódio aí, sobre o que esperar que vem por aí, pra mim tá muito claro que a mensagem que ele grava, depois a gente vai ver ele que tá alterada por inteligência artificial, né? A gente pode ver isso no episódio 2, quando já mostra já o envolvimento ali dos agentes da NSA ali, da Taylor e do Olson. Mas a mensagem deixada para a esposa pelo Robert Malinder, eu acho que essa mensagem, na verdade, ela é uma mensagem que ele manda para a esposa, mas é uma mensagem codificada. Pode ver que tem uma grande pausa entre as frases, são frases bem genéricas. A quantidade de palavras em cada grupo de mensagem é um número primo. Vamos pegar aí essas quantidades e vamos dar uma analisada. Eu acho que na série ele vai perceber isso, o Ed Brooks, e vai se ligar que temos um código aí, provavelmente vão ser
coordenadas. O Robert Malinder vai saber que, pela brincadeira com o 204, ali o Ed Brooks vai sacar que o número de palavras em cada frase vai produzir esse código que vai levar ele para alguma direção importante para que ele possa se defender dessa ameaça na qual ele está inserido, tá bem? Pode ser que apareça a chamada cifra de César, né? O César, sim, é aquele lá do Império Romano. A cifra de César é uma forma de tu criar uma codificação de letras onde tu desloca o alfabeto um pouco mais para frente. Ou seja, vamos supor que cada letra está deslocada 2 à frente. Então, na cifra com 2 letras à frente, é como se a letra C simbolizasse, na verdade, a letra A, né, 2 à frente. A letra D simboliza a letra B. E aí, quem conhece a cifra vai conseguir decodificar a mensagem. Então, se 2 pessoas, uma que envia a mensagem, outra que recebe, conhecem o segredo da cifra de César, sabem quantas letras está deslocada e sabem que é uma cifra de César, então elas conseguem decodificar. É uma codificação bastante básica, bastante rude, bastante rudimentar, mas considerando que a série não vai poder aprofundar tanto a ponto de ser agradável para quem assiste, eu acredito que possa ser uma cifra de César que a gente vai ver aí nessa mensagem codificada. Ou talvez não, ou talvez uma outra codificação, mas para mim tem mensagem codificada aí, que seria uma mensagem importante que o Robert Malinder deixa aí antes de ser morto. E aí o final do episódio 2 mostra ali que provavelmente ele não foi, não se suicidou, na verdade ele foi executado. Também não sei o que vocês estão achando da série, né? Eu tô adorando porque eu adoro essa questão dos mistérios, né, do suspense, de entender o que tá acontecendo, qual é a ameaça e, é claro, né, o contexto matemático me pega no meu coração, né? Eu sou professor de matemática. Mas também, de certa forma, tem que ser crítico com algumas coisas, né? Assim, o personagem, claro que ele quer trazer essa imagem do matemático antissocial e sempre irritado com tudo, porque as pessoas não acompanham o raciocínio dele, não apoiam as ideias dele, então ele tá sempre irritado com todo mundo e não quer perder tempo conversando. Mas é um personagem chato pra caralho, né, velho? Ô, meu pai, que personagem chato de aguentar o personagem do Ed Brooks. Eu, né, faço meia culpa, imagino que até eu seja chato às vezes nesse ponto aí, mas é personagem chatíssimo de aguentar. E uma coisa também que me incomoda um pouquinho é que os episódios são um pouco arrastados, né? Demora pra acontecer as coisas, vai o tempo todo te trazendo pra atmosfera do ambiente, mas eu acho que passa um pouco do limite, não cria aquela tensão, e aí só no final do episódio é que a gente tem algo, né, cliffhanger ali, né? No primeiro episódio a gente tem ali o Robert Malinder naquela última escalada e ele acaba morrendo, e no segundo episódio a gente tem aquele tiro na cabeça do Olson, do colega de trabalho da Taylor ali na NSA. Mas fora isso, os episódios eles são muito parados, né? Então agora eu espero que com essas duas ocorrências que, pô, apresentou bem ali o Ed Brooks, apresentou bem a Taylor e agora eles vão se juntar, eu acho que a partir de agora eu espero que fique mais interessante aí a parte do suspense, da trama, né? E não fique tão lento quanto foram os primeiros 2 episódios. E aí vamos ao que nós temos de principais perguntas, assim, para os mistérios da série, né? Obviamente, quem é que tá aí perseguindo Ed Brooks, que começou, né, matando ali o Robert Malinder, matando Olson. Então, quem são essas pessoas, ou se é que são pessoas, né? Que ameaça é essa? E a segunda pergunta é o que eles querem, né? Então, entender por que eles não querem que eles continuem essa pesquisa, que mexam com os números primos, que continuem essa descoberta, o que eles querem proteger. Porque com a pesquisa concluída, a gente sabe pela sinopse da série, pelo que as coisas estão se desenvolvendo, que o Ed Brooks, então, vai poder ter acesso ali a uma espécie de chave que vai poder dar para ele o controle de todos os computadores do mundo. A quem não interessa isso, né? Eu consigo pensar aí em governos, em entes políticos, e aí seria muito interessante ver uma ameaça vindo do próprio governo, porque a NSA é do governo, né? Então, sei lá, daqui a pouco um governo de outro país vai de novo pegar aquela dualidade Estados Unidos, Rússia, talvez China, ou do próprio Estados Unidos, mostrando aí um pouco de sujeira dentro da política, e aí um lado ali que quer proteger segredos, né? Segredos de Estado, segredos dos governos que poderiam vir à tona com essa descoberta. Eu acho que essa seria uma boa teoria para onde pode desenrolar essa série.
e também a forma como essas ameaças podem estar acontecendo e como que podem estar monitorando, porque não é NSA aqui, a não ser que seja alguém dentro da NSA, mas como é que estão monitorando o Robert Malinder, como é que estão monitorando o Ed Brooks, como é que estão sabendo que eles estão fazendo essa pesquisa, estavam, no caso do Robert Malinder, sobre números primos e estão avançando de forma ameaçadora para eles, né? Então acho que aí vamos ter um pouquinho de espionagem dentro da espionagem, ou seja, alguém que está hackeando provavelmente a pesquisa e a monitoria da própria NSA. E a gente já viu também que a gente vai ter alta tecnologia, que a gente vai ter provavelmente aí inteligência artificial envolvida na história. Esses são alguns palpites ainda um pouquinho nublados, né, um pouquinho obscuros, mas que vão se desenhar melhor para os próximos episódios que eu trago para vocês. Mas é isso, essa primeira conversa aqui dos episódios 1 e 2, que já ficou bastante extensa, né? Hoje eu foquei um pouco mais aqui nesse vídeo em referências e curiosidades para vocês, mas agora para os próximos episódios vamos focar um pouco mais na trama, para a gente ver o que vai acontecer nos próximos episódios, e quero saber de vocês se vocês estão curtindo. Aproveita já para deixar o teu like e te inscrever nesse vídeo aqui, para acompanhar melhor com a gente, fortalecer aqui o Nerdverso. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, então fico com os comentários de vocês na sequência e nos vemos no próximo episódio, episódio 3 de Prime Target Alvo Primário. Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau.